Boa tarde, é um prazer para mim estar aqui com vocês. Eu sou a Maura e eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o que acontece com a ecologia da polinização no momento que ela é condicionada pelo ambiente. Quando isso acontece? Sempre, 24 horas por dia, em qualquer ambiente, tá certo? Ou seja, você tem um ambiente que é um pouco mais seco, um pouco mais úmido, tem muitas espécies, não tem muitas espécies, elas vão ter que lidar com todas essas características que estão ali presentes. Então, aqui eu fiquei tentada a colocar essa tapeçaria, ela está no hotel aqui, mas ela está representando uma coisa muito legal. Várias espécies vegetais tendo que conviver no mesmo ambiente. Quando isso acontece, uma é mais agressiva do que a outra é mais mansa. O que vai acontecer? Essas interações é o tema da nossa palestra. Então, se eu estou pensando em minhas plantas atingindo, sendo estando presentes no ambiente, eu tenho que considerar se esses fatores, todos eles, esses fatores são fatores abióticos, ambientais. Qual é a temperatura? Tem muita chuva? Tem fogo? Tem geada? Se tiver geada, eu vou ter um problema. Quando nós temos a geada, nós temos isso daqui. Uma situação em que a água vai congelar por cima da planta, um pouquinho de gelo ali, mas ela vai congelar também dentro, ou seja, nos vacúolos. O que acontece com o vacúolo? O vacúolo com água que congela, ele expande, pode romper a parede. Se romper a parede do vacúolo, pode romper também da célula. Rompeu, eu vou ter morte celular, ou seja, no fim da tarde eu tinha as minhas plantas bonitas, durante a madrugada veio a geada, no dia seguinte minhas plantas vão estar mortas, ou pelo menos com grande parte da folhagem e os brotos mortos. Isso tudo é característica do ambiente. E se eu tenho a geada, a partir do momento dela eu vou ter as minhas folhas secas caindo no chão, aumentando a quantidade de folhiço. Folhiço, a partir do momento que ele secar de vez, eu posso ter fogo, e posso ter fogo com muita facilidade. Isso daí é um problemão. Uma outra coisa que a gente precisa considerar: a minha terra está boa de nutriente mineral, ou é uma terra bem pobrezinha que vai limitar as espécies que vão crescer lá? Mais uma coisa que de vez em quando a gente esquece: como são os ventos ali? Ou seja, você está trabalhando numa área de floresta alta, vegetação alta, protegendo as pequenininhas do vento, ou você está trabalhando numa área de vegetação baixa e muitas vezes terreno inclinado. Se você tem terreno inclinado, aí você tem que prestar mais atenção ainda no vento. Por quê? Porque na área baixa o vento é pouco, na área alta o vento é mais intenso. Vento mais intenso, sua planta vai secar antes, tá? Então você vai ver características distintas observando a mesma espécie no terreno mais alto e no terreno mais baixo. Se a gente for olhar fatores bióticos agora, fatores bióticos são aqueles que têm vida, ou seja, interação entre espécies. Na interação entre espécies, a gente vai ter uma grande variedade de associações. Por exemplo, aqui a gente tem fungos micorrízicos. Isso daqui é excelente para a planta, porque a raiz dela vai ter uma expansão, que é a hifa do fungo, que vai mais distante e vai trazer água e vai trazer nutrientes minerais. Pronto, gente, a chuva chegou. Ela usa o microfone para você. Usar o microfone? Tá. Não, eu posso. Pois bem, o que acontece com fungos? Se for fungo micorrízico, excelente para a planta. As hifas vão mais distante da raiz e elas vão conseguir trazer água e nutrientes minerais para essa planta. Perfeito. Mas nós também vamos ter, por exemplo, aqui um fungo parasita. Ele não dá nada de bom para a planta, a não ser dor de cabeça, né? Não é bom não. Mas nós também podemos ter herbívoros sugando a planta, podemos ter predadores desses herbívoros. Predador de herbívoro é muito bom, mas de vez em quando o predador ele vai ficar lá perto da flor procurando comida. Aí pode ser ruim, porque ele pode acabar atrapalhando uma interação de polinização. Então, seja lá qual for a interação que você está vendo, relação entre essas espécies vão ocorrer baseadas no benefício que elas proporcionam aos organismos interagentes, a todos eles ou a alguns apenas, tá? Pois
bem, aqui vocês têm os biomas brasileiros. O que nós temos? Vamos começar aqui pelas grandes florestas, Mata Amazônica e Mata Atlântica, vegetação de grande porte, existem diferentes camadas vegetais e os animais vão se distribuir ali no meio, fazendo toda a associação que eles puderem. Beleza. O que nós temos aqui embaixo, lá no Rio Grande do Sul, os pampas gaúchos, uma vegetação muito aberta, bem diferente da floresta atlântica e amazônica. Lá no Nordeste nós temos a caatinga, uma riqueza de espécies muito legais, mas é uma vegetação que tem que conviver na maior parte do território da caatinga com pouca água. Então a gente vai ter muita planta suculenta, vai ter muita planta baixa. E o que acontece aqui na região do meio do Brasil? Aqui nós temos na parte mais baixa o Pantanal, uma grande planície alagada e marcado em vermelho, não gosto de dar spoiler, gente. Marcado em vermelho, a gente vai ter o nosso cerrado. Pois bem, o cerrado é uma vegetação que vai apresentar árvores tortuosas, uma região mais baixa, onde a gente tem a vereda, passa um lençol freático no nível do solo, bem no nível da superfície do solo, cheia de buritis. E mais afastado, você vai tendo uma vegetação que começa a crescer um pouquinho. Então, herbáceas, arbustos, até árvores, mas o cerradão, que é onde nós temos as árvores mais altas do cerrado, não chega nem perto de uma mata atlântica, nem de uma mata amazônica, tá? Sabendo disso, qual é a região que a gente mais estudou? A região que eu mais estudei, junto com todas as pessoas que trabalham no nosso grupo, é a região de Cerrado. Por que isso? Porque nós estamos localizados aqui, na pontinha de Minas Gerais, próximo do estado de Goiás, aonde predomina o domínio do cerrado. O que nós temos aí é uma vegetação que tem um porte super legal para a gente trabalhar. Eu não sou alta nem nada, mas ali eu consigo praticamente ver muito bem as minhas plantas. O que acontece? Na camada do cerradão, tudo bem, as árvores são mais altas. Se você tiver uma mata ciliar, ela é mais alta. Se não, a gente consegue enxergar muito bem a vegetação. É muito legal de trabalhar. Normalmente, o nosso cerrado está bonito desse jeito que vocês estão vendo. Mas, quando vem a geada, nós temos queda das folhas. Queda das folhas aumenta o foliço. Aumenta o foliço, pronto, foliço seco é uma mão na roda para o fogo chegar. Se o fogo chegar, nós vamos ter uma queimada muito facilmente acontecendo. Poucas vezes é uma queimada natural, tá? Muitas vezes é uma queimada que alguém passa, vê aquele foliço e fala, vou limpar essa sujeira. Aquilo não é sujeira, tá? Aquilo ali é um monte de nutriente mineral que vai lentamente voltar ao ciclo e poder ser absorvido pelas raízes. O fogo não é bem-vindo, mas o fogo acontece. Pois bem, além do fogo, nós também temos aqui em cima abertura de áreas de mata e de cerrado para pastagens. Com isso, os nossos biomas estão sendo comprometidos. A gente está tendo perda de áreas. Uma coisa interessante, a partir do momento que nós temos o fogo, é possível que as nossas plantas, desde que não tenham sido terrivelmente queimadas, possam voltar a rebrotar. Como que isso vai acontecer? Plantas arbóreas, quem tem tronco, quem tem lenho, vai ter algum meristema aéreo protegido. Aquele meristema que sobrar é o que vai lançar os novos brotos, a gente vai ter ramos novos. Mas o que acontece se a minha planta é pequenininha, ela não tem lenho e ela foi queimada? Gente, no cerrado é extremamente comum as nossas plantas apresentarem gemas na região ou da raiz ou do colo que vão suportar o fogo e que vão rebrotar logo a seguir. Então é muito comum, logo após o cerrado ser queimado, a gente ter uma rebrota e um mês e meio, 2 depois, inacreditavelmente a gente já tem flores lá. Então é um sistema muito interessante, é um sistema muito legal. Uma coisa que a gente precisa deixar claro, já que a gente está falando de polinização, já que a gente está falando de condições ambientais, uma coisa que muita gente confunde é quem é o meu polinizador. Muita gente diz, se visitou a flor, polinizou. Não, nem sempre.
Todo polinizador visita a flor, mas nem todo mundo que visita é capaz de fazer o transporte polínico. Como vai acontecer esse transporte? Tem que ser pego na antera e tem que ser levado até o estigma. Aconteceu isso, ele é polinizador. E uma coisa legal, os polinizadores vão ter grãos de pólen soltos sobre o corpo. É esse grão que vai ser levado até a parte feminina da flor e vai servir para a frutificação. O que vocês estão vendo aqui é uma abelha que tem na sua curbícula muito grão de pólen acumulado. Gente, esse grão de pólen está prensado. Ele só vai sair daí lá dentro do ninho. Então, esse grão de pólen não serve para polinizar, tá certo? Esse daí vai virar comida. Pois bem, por que o polinizador vai até a flor? Ele vai ganhar alguma coisa. O que ele vai ganhar? Em geral, comida. Pólen, néctar, óleos, mas ele também pode buscar perfumes e resinas. Aqui vocês têm exemplos de uma mosca tomando néctar. Se nesse néctar cair grão de pólen, ele se torna mais interessante ainda para ela e vai ser ingerido com mais rapidez. Aqui um beija-flor. Pois bem, como que o polinizador vai encontrar a flor? Aqui entram características do ambiente que podem auxiliar ou atrapalhar. O polinizador vai encontrar a flor, gente, através da sinalização floral. O que é isso? O cheiro a longa distância, a visão numa distância média e a forma dessa flor numa distância bem curta. Ou seja, lá longe ele sente o perfume. A partir do momento que ele vai se aproximando, ele vai ver aquele arbusto tem os pontinhos amarelos, ou vermelho ou laranja, seja lá qual for a cor da flor. No momento que ele chega muito perto, ele começa a distinguir. Essa flor é de hoje, tem recurso. Essa flor é de ontem, o recurso já foi levado embora. Então ele escolhe qual é a flor que interessa para ele. Aqui vocês estão vendo o beija-flor numa flor que abriu nesse dia e aqui uma flor velha. A flor velha não vai ser visitada, porque ela já mostra sinais de que não tem os recursos, tá? Pois bem, uma coisa interessante da gente saber também. Sempre existe competição entre os polinizadores, gente. Muitas pessoas acham que se eu tenho uma flor e eu tenho algum polinizador lá, sempre eu vou ter uma briga entre eles, independente de qual seja a espécie vegetal. Não é assim. Nem sempre nós vamos ter uma briga por recurso. Se o recurso é abundante, tem para todo mundo, não vai faltar. Outras espécies de coletores podem vir, como o que vocês estão vendo aqui na Cocosperma. Eu tenho 1, 2, 3 abelhas, são de espécies diferentes e estão lá coletando pólen que existe em abundância. Se existe em abundância, ninguém precisa brigar. Mas é sempre assim? Não é, né? Então, às vezes, o que a gente tem, vamos ver se eu consigo passar o vídeo, ele começa sem foco e depois fica bom, tá, gente? De vez em quando, o que a gente vai ter vai ser um recurso que é mais limitado. Se o recurso é mais limitado, aí pode ter briga. Nesse momento é uma abelha lictídeo, esse verde metálico é característica delas, ela está fazendo a coleta de pólen por raspagem. E agora o foco ficou bom. Agora nós temos 2 abelhas de espécies diferentes e a maior está brigando pelo recurso. A maior falou, ó, tem pouca flor aqui, é minha, sai pra lá, não vou dividir com você. Então, de vez em quando, gente, nós vamos ver a coleta de forma tranquila e de vez em quando a gente vai ver a interação agonística entre os próprios polinizadores. Pois bem, se a gente estava falando de condições ambientais e agora já ficou claro quem é polinizador, quem não é e o que acontece entre eles, eu quero mostrar uma coisa legal para vocês. Isso daqui é um trabalho que foi feito ao longo de 10 anos de coleta de dados, onde nós observamos essas 4 espécies que vocês estão vendo ali em cima. São 4 espécies da família Mobiliácea, gêneros diferentes. Aqui eu tenho o Peixotô, aqui tem uma Misteriopsis, mas as 4 pertencem à mesma família. Morfologia semelhante e recurso semelhante. Que recurso? Pólen e óleo. Nada de néctar aí, tá? Pois bem, as abelhas que vão fazer a visitação precisam desse alimento ao longo do ano inteiro. E como que esse recurso está presente ao longo do ano? O recurso começa estando presente assim. Opa!
não era isso que eu queria mostrar agora, mas vamos lá. O recurso começa presente dessa forma. Primeiro eu tenho uma florada, depois outra, em sequência. Depois de alguns anos, nós recoletamos esses dados. E o que a gente viu foi que nós estamos tendo uma intensidade de flores menor, quantidade menor de flor no campo. Na coleta seguinte, além da gente continuar com essa queda em algumas espécies, nós estamos tendo uma sobreposição total entre duas delas. Mas essa sobreposição não existia antes, nem aqui, nem aqui. Ou seja, o que é que está acontecendo? Por que é que o meio ambiente, agora, ao invés de apresentar floradas sequenciais, oferecendo alimento, pólen e óleo para as minhas abelhas, gente, a abelha que coleta pólen é abelha especializada, ela não vai em qualquer flor, tá? Pólen toda flor tem, óleo não. Então, as abelhas que vão coletar o óleo, elas precisam dessas espécies. Se essas espécies tiverem floradas sequenciais, ela tem alimento o ano inteiro. Quando essas floradas começam a se sobrepor, agora a abelha vai ter um problema. É o que nós encontramos aqui, tá? O que nós encontramos ali. Perdão, vamos lá. Eu quero que vocês deem uma olhadinha aqui agora. O que nós temos aqui é um trabalho que o engenheiro veio junto conosco nesse estudo e ele preparou isso para nós. O que é isso? Cada uma das cores representa uma das espécies que está lá em cima. Vocês têm botões florais, flores e frutos aparecendo sequencialmente no campo. Isso daqui ele fez com os dados que a gente coletou, mostrando que o que acontecia na primeira coleta era uma formação em sequência. Quando essa planta aqui está no meio da florada, a outra está com botões florais, a outra ainda não começou. Quando essa primeira florada acaba, a segunda começa, e aí nós vamos ter recurso para as plantas em sequência, uma cascata benéfica para as plantas, que vão manter o seu polinizador no campo, e benéfica para o polinizador, que vai ter uma comida garantida ao longo do tempo. Isso é muito legal, mas esses dados são da primeira coleta. As outras estão mostrando que está tudo sobrepondo. E depois das análises que a gente fez, tudo nos leva a crer que o que está causando isso é o aquecimento do ambiente. O ambiente ficando mais quente começa a criar certas dificuldades para as plantas e para os bichos. Então, nem todo mundo vai conseguir fazer os seus fotossintetados na velocidade que precisava para florescer no mês certo. Atrasa a construção desses fotossintetados, atrasa a florada. E com isso, bagunça a comida das nossas abelhas. Tá? Aqui, ontem me foi perguntado uma coisa que me fez acrescentar esse slide. Existem abelhas que são introduzidas ou espécies vegetais que são introduzidas e que podem causar uma competição, que podem causar uma confusão na vida daquelas espécies que já estavam organizadas ali antes? Sim, existe sim. Aqui eu estou dando para vocês um exemplo da introdução de uma espécie animal. A Apis mellifera foi introduzida aqui no Brasil pelo Dr. Kerr a pedido do nosso governo para aumentar a produção de mel. Pois bem, isso estava acontecendo na universidade, mas a abelha escapou. Quando escapa uma operária, não é um problema, mas quando escapa uma rainha, sim, porque se a rainha escapar, o zancão escapa também, eles vão formar uma nova colônia e é o que aconteceu. Pois bem, aqui o que eu estou mostrando para vocês é um trabalho que estudou uma plantinha chamada cerejinha do cerrado, ou Campomanésia pubescens. Ela é uma mirtácea, o único recurso dela é o pólen, mas em grande abundância, ela dá muitas florezinhas no arbusto. O que acontece? Essa planta, ela tem flores que são polinizadas por mamangavas, tá? A mamangava é uma abelha grande. A abelha grande tem um tamanho compatível com a flor. Ela vai abraçar essa flor, ela vai fazer a coleta por vibração ou por raspagem. Das duas formas, ela faz uma coleta muito boa e muito rápida. Pois bem, quando a Apis mellifera chegou, o que aconteceu? A mamangava tem vida social? Não, ela não cria em colônias. A mamangava vai construir o seu ninho, vai colocar o seu ovo e ela vai cuidar apenas da sua prole. Ou seja, a minha população de mamangavas nunca vai ser tão grande quanto a população de uma abelha que vive em grandes colmeias como a Apis mellifera.
o que acontece? Nós tínhamos as duas fazendo visitas na flor. Era uma visita tranquila? Não, não era. Era uma visita onde uma não queria a outra lá. Só que o que acontecia? A Apis mellifera chegava antes. Olha aqui. 6h30 ela já estava lá. Perdão, 5h30 ela já estava lá na flor. Gente, a flor estava começando a abrir. Estava dando o primeiro sinal, já tinha Apis esperando na porta para pegar o pólen. O que acontecia? A visitação da Apis acontecia de forma muito intensa e antes da mamangava chegar. Pois bem, mas quando era o momento de receptividade polínica? Quando é que o órgão feminino estava recebendo esse pólen? Ele estava... Meu Senhor! Ele estava recebendo esse pólen aqui, mais tarde. Ele recebia o pólen, o melhor horário para receber o pólen era no pico de visitação das mamangavas. Mas aí já tinha tido o pico de visitação das Apis mellifera. Elas já tinham em grande número coletado os grãos de pólen. Ou seja, quando a mamangava chegava para fazer essa coleta, essa polinização, muito das anteras já estavam vazias. Isso não é interessante para uma mamangava. Ela faz o que? Ela vai procurar outra planta. Acontece que a Apis mellifera não poliniza, ela é um ladrão de pólen. Por que ela é um ladrão de pólen? Vejam aqui o tamanho da Apis e aqui a estrutura reprodutiva feminina. A Apis simplesmente anda em volta da estrutura feminina, coletando pólen nas anteras. Ela não toca a estrutura feminina. Se ela não toca a estrutura feminina, ela não poliniza. Ela simplesmente rouba pólen. E aí atrapalha a vida da mamangava. Com isso, a flor recebe uma taxa de polinização menor e vai ter uma frutificação menor. Tá certo? Bem menor. Quem é a abelha mais comum nesse caso? É a Apis. Ou seja, ela está atrapalhando muito a vida da outra mamangava e a vida da planta. Tá? Lembrando que essa planta até aceita a autopolinização, mas ela prefere a polinização cruzada. A Apis não vai ajudar em nada. Aqui eu quero mostrar um outro estudo de caso para vocês. Aqui eu estou mostrando como as condições do ambiente abióticas vão alterar o desenvolvimento das plantas. Esse rapaz que está ali do meu lado é o Juan, ele está no doutorado agora, e o que eu vou apresentar para vocês é o dado do mestrado dele, um dos dados do mestrado do Juan, que foi defendido no final do ano passado. Em 2005 nós tínhamos uma área de cerrado preservado, sem fogo, plantas altas, muita floração. Em 2021 nós tivemos 2 grandes geadas e depois um fogo logo a seguir. A área ficou parecendo um estacionamento pintado de preto. Tudo liso, um ou outro toco preto em pé e muita coisa no chão. Ou seja, as nossas plantas, tudo foi destruído. O que o Juan fez foi observar a área a partir do momento que a gente começou a ter rebrota. Como iam vir as plantas, como ia ser aflorada. Pois bem, o que é que nós vimos? Começo da recuperação em azul, continuação após 6 meses em vermelho. Nem todas as nossas espécies vegetais observadas ali, que a gente sabia que existiam, estavam aumentando na sua quantidade. Ou seja, nem todas aquelas espécies vegetais estavam conseguindo passar por um processo de competição com as outras durante a rebrota e ter sucesso. Algumas delas estavam indo mal, como por exemplo a Banisteriopsis levifolia, que é essa primeira aqui em cima, tá certo? Ela não foi bem ao longo desse processo. Além disso, o que nós vimos? Em 2005, quando a área estava bem preservada, nós tínhamos 69 espécies, que não estão aparecendo aqui. 69 espécies. Em 2022, nós tínhamos 9 espécies de abelhas visitantes. E dessas 9 espécies de abelhas visitantes, nenhuma era especializada na coleta de óleo. Eram todas abelhas generalistas, ou seja, a chance de fazer a polinização era bem menor. Tá? Em 2005 a gente tinha bastante. Por que é que nós tivemos uma queda tão grande, de 69 para 9? Gente, essa queda foi super grande porque não só o fogo queimou a vegetação, mas o fogo também queimou os ninhos. Ninhos das abelhas ficam ou na vegetação ou no solo. E esse solo que recebe o ninho não é um solo muito profundo, é um solo relativamente raso.
Então, poucas células de cria, que são aquelas que estavam mais fundas, até poderiam escapar. As mais rasas não iam escapar e a gente perdeu não só as abelhas, não só as plantas, mas também as abelhas. Aqui. 69 lá e 9 aqui. Um outro trabalho para vocês. A gente estava em área de campo e nós fomos ver o que aconteceria se nós tivéssemos na nossa área de campo herbívoros danificando as nossas flores. Herbívoro comendo folha, todo mundo já viu, a gente está cansado de saber que ele come folha. Mas se ele come a folha, por que ele ia desprezar a flor? De jeito nenhum, ele ia comer também a flor. Pois bem, o que acontece? Se existe herbivoria floral, como que essa herbivoria floral vai atrapalhar a minha polinização? Vai atrapalhar a atração que a minha planta vai ter para o seu polinizador. O que nós fizemos? Nós pegamos duas espécies. Uma delas é essa daqui com a florzinha branca, Banisteriopsis variabilis, e essa daqui é Banisteriopsis malifolia, o mesmo gênero, mas a malifolia tem duas cores de flor no primeiro dia. Ou arbusto só tem flor rosa forte, ou arbusto tem flor rosa médio, tá? O que é que nós vimos? As flores estavam aparecendo, a nossa florada, né? Aparecia simultaneamente para essas duas espécies na nossa área aqui. Precipitação e temperatura e aqui as floradas. Pois bem, o que acontece se eu tenho dano nas pétalas? A minha planta vai perder a atração visual, mas a minha planta também vai perder a atração olfativa. Por quê? Porque os osmófilos, que são as glândulas de odor, eles estão presentes nessa espécie, principalmente nas pétalas. Então, perder pétala ia ser muito ruim. O que nós fomos fazer? Primeiro a gente foi ver se no campo, de fato, a gente teria muitos herbívoros que iam comer pétalas. E nós vimos que sim, inclusive fazendo danos na pétala, como essa lagarta aqui, esse bicho-pau, como também fazendo dano nas estruturas reprodutivas. Bom, se eu tenho dano na estrutura reprodutiva, acabou a reprodução. Se eu tenho dano na pétala, pode ser que ela ainda reproduza. Então nós vamos ver o que acontecia. No campo, a planta que existia em menor quantidade, das flores bem branquinhas, recebia menos dano. Mas o que aconteceria com os visitantes florais, no caso das minhas plantas, terem mais dano, terem menos dano, o que ia acontecer? Então nós fizemos um experimento de manipulação, aonde nós tínhamos o nosso controle, que eram as flores íntegras, sendo comparadas com flores parcialmente danificadas ou muito danificadas. O dano era retirado de pétalas, tá? O que é que nós vimos? O número de frutos acompanhava o número de pétalas, ou seja, eu tenho as pétalas perfeitas, eu tenho uma boa atratividade visual e olfativa, a minha flor vai ser encontrada pelos seus visitantes e eu vou ter bastante fruto. Quanto menos pétalas eu tenho, minha atratividade visual e olfativa vai despencando e com isso o meu número de frutos também vai cair bastante. Pois bem, além da atratividade visual e olfativa, a gente também considerou outra coisa. Um recurso, dos dois recursos que a planta tem, um deles é o pólen, um deles é o óleo. Nós fizemos a quantificação e a qualificação do pólen. E o que é que nós vimos? A quantidade do pólen não variou muito entre as espécies, mas a qualidade variou. Olhem aqui, as nossas flores mais escuras, visualmente mais chamativas, eram aquelas que tinham muitos grãos inviáveis. O grão estava lá, mas ele era oco, ele não tinha nada de bom. O que um grão de pólen tem de bom para o animal? Muita proteína lá dentro. Um grão de pólen vazio é como um papel de bala, sem a bala junto, não serve de nada, né? Então, o que nós vimos? As versões mais claras iam apresentar um pólen mais interessante. Com isso, nós temos aqui o número de abelhas visitantes. Na minha flor rosa claro, eu tenho muitas flores e um pólen de boa qualidade, produzindo perfume. Ela vai ter mais visitantes florais, 36 espécies. A minha espécie que tem a flor mais escura tem um pólen muito ruim, qualidade de pólen ruim,
ninguém vai querer. Apesar dela ser a mais chamativa, de produzir mais perfume, aqui marcado em escuro estão os osmófilos, ela não vai ter muita abelha, tanto quanto a sua colega mais clara. E a espécie branca? A espécie branca tem um pólen de boa qualidade. Ela tem as glândulas, mas o odor que ela produz é muito difícil de sentir, é muito levinho, tá? Então, o que acontece? E ela também está presente numa área menor. Então, ela vai atrair abelhas, mas numa quantidade pequena, tá certo? E existem espécies que vão de uma para a outra, já que elas ocorrem simultaneamente, ocorrem na mesma época, na mesma área, tá? O que vocês estão vendo aqui embaixo é a quantidade de abelha que a gente tem em cada uma das variedades. Aqui um outro trabalho para mostrar como é que o ambiente pode condicionar a nossa reprodução. A reprodução das flores vai depender, sim, dos visitantes que vão fazer essa troca polínica, no caso dela ter uma polinização animal. Pode ter uma polinização pelo vento ou pela água, tá? Nessa família, sempre polinização por animais. Mas a gente sabe que nem todo animal é um polinizador. Nós temos os herbívoros que estão ali. Nesse trabalho, o que foi visto é que nós temos um besourrinho, esse daqui que se chama Chlamyzus minax, tá? Aqui ele tá. Ele saiu de uma pupa formada aqui dentro. Isso é a construção que ele próprio vai fazer a partir do seu ovinho. A partir do momento que a larva eclode do ovo, ela começa a juntar com as próprias fezes tecidos vegetais, pelinhos de plantas e qualquer outro tecido vegetal, ela vai formando um capuz e ela sempre fica dentro desse capuz e ela vai comendo. Ou seja, apesar dela ser uma larva e uma larva de besouro é um prato cheio para qualquer passarinho, essa larva está escondida, ela tem uma proteção que ela própria faz. Beleza, essa proteção vai crescendo até que chega no tamanho máximo, quando ele para de se alimentar, se transforma na larva, se transforma em pupa, ele para. E a pupa se transforma com esse besouro. Esse besouro, ele vai se alimentar de botões florais. Ele come flor também, come. Ele tem um aparelho bucal capaz de raspar qualquer coisa. Então, ele vai estragar muitos botões florais. Mas, no ambiente, nós temos predadores. O que o predador vai fazer? O predador, vocês estão vendo aqui uma aranha que convive na mesma flor com o Chlamyzus. Ela consegue comer a larvinha que está aqui dentro? Não, ela não consegue, porque a larva não sai daqui de dentro, tá? Ela está sempre protegida, mas, já que o predador não consegue pegar, nem formigas, nem aranhas, nem vespas, nós temos aqui um parasitoide que consegue. Que parasitoide é esse? Uma microvespa. A microvespa consegue sim comer a larva desse besouro. Formiga não, vespas maiores não, aranhas não. Mas, apesar de elas estarem presentes na planta, olha aqui a formiga e aqui a aranha, tá? Só o microhimenóptero, uma vespa muito pequenininha, consegue parasitar e danificar esse animalzinho. Aí ele para de machucar a flor. Pois bem, continuando com essa mesma espécie, o que nós temos aqui? Aqui nós temos várias abelhas fazendo a visitação dessa espécie, que vai oferecer o pólen aqui nas suas anteras e nas glândulas de óleo, um alimento muito rico e muito calórico. Pois bem, muitas abelhas vão ali, mas a gente sabe que as abelhas não estão sozinhas. Então a gente queria saber, no trabalho da Mariana Abraão, isso aqui foi um TCC dela, o que aconteceria no momento que você tem predadores próximos das flores. Quanto esses polinizadores podem ter a sua vida prejudicada? O que nós vimos? A gente queria saber várias coisas. Uma delas é o horário de visitas das formigas, os nectários extraflorais, é o mesmo das abelhas visitarem a flor? Se elas visitam em horários diferentes, não tem interação. Visitando no mesmo horário, eu posso ter interação. Essa interação talvez seja um problema, né? Elas visitavam no mesmo horário. Aqui vocês têm um gráfico que está mostrando, primeiro, as formigas visitando aqui embaixo e aqui as abelhas. O pico de visitação das abelhas é o mesmo das formigas e que coincide com o momento de liberação do pólen e receptividade estigmática. Ou seja, é aquele horário mesmo que a abelha vai ir.
Havia interação das formigas e das abelhas nas flores? Sim, havia predação. Muitas formigas estavam visitando essas folhas que apresentavam os nectários extraflorais pertinho das flores? Sim, a gente tinha uma grande variedade de formigas. Então era muito fácil ocorrer essas interações de predação. Tá? Eu tinha as duas ali. E aqui eu vou mostrar para vocês uma outra coisa bastante legal. O que aconteceu no momento que nós fizemos um experimento de manipulação utilizando modelos plásticos de formiga, uma formiga de tamanho semelhante, de coloração semelhante àquelas que estavam na flor. A gente sabe que a formiga viva, ela vai ficar andando para lá e para cá. Então, no intervalo, a abelha consegue vir. Mas o que acontece se a gente utilizasse um modelo que ficasse parado do lado da flor? Quando nós fizemos isso, nesse trabalho de manipulação experimental, a gente viu que aqui, a abelha, conseguia reconhecer o formato da formiga aqui com a formiga de plástico e aqui com um círculo de plástico, como vocês estão vendo aqui embaixo. Ou seja, a gente queria saber se uma coloração preto ou marrom escura espantava a abelha, ela reconhecia aquela coloração como um perigo, ou se de fato a abelha sabia reconhecer o formato de uma formiga e era aquele formato que ia assustar. Pois bem, nós fizemos então a colocação desses círculos próximos das flores e observamos a frutificação. E depois das formigas de plástico, de cor semelhante, perto das flores e observamos a frutificação. O que é que nós vimos? Aqui vocês estão vendo o número de flores que foram utilizadas e com visitação, sem visitação. Muitas flores com a formiga de plástico não recebem a visitação. Já com o círculo de plástico, a abelha não se preocupa, ela faz a visitação normalmente. Fazendo a visitação, o que vai acontecer? Nós podemos ter frutos formados ou não. Então, nós observamos aqui, numa situação controle, situação natural, o que aconteceria com as nossas flores visitadas. Barra branca, fruto produzido. Barra preta, houve a visitação, mas não produziu frutos. Tá? Então, com livre visitação, nós temos bastante frutos. Sem as formigas visitando ali, porque nós colocamos a resina, Tangle Fruit, uma resina bem grudenta, ela fica grudenta por muitos dias na base do ramo e a formiga não consegue passar. Pois bem, com livre acesso da formiga ou com formigas excluídas, nós temos uma frutificação quase igual. No momento que eu tenho a minha formiga de plástico parada ali do lado da flor ou um círculo de plástico, eu tenho esses resultados. O que isso daqui está me mostrando? Ter a formiga na planta é uma excelente forma da planta se defender contra herbívoros. Vai atrapalhar a visitação? Praticamente não atrapalha. Por quê? Porque a formiga não fica plantada como um bonequinho de plástico do lado da flor o tempo todo. A formiga vai caminhar buscando recursos para ela, sejam presas, seja nectar extrafloral. Então, o fato de você ter formigas lá jamais vai atrapalhar de fato a sua frutificação, certo? Um outro polinizador vai ser pego, mas a maioria vai escapar. Muito bem. Aqui nós temos uma outra situação onde nós temos beija-flores fazendo a visitação e fazendo a polinização de uma planta muito bonita do cerrado chamada Palicúria rígida. As flores são flores tubulares e vão apresentar néctar aqui nessa porção mais baixa. Isso aqui é um depósito de néctar. Tá? Então essas flores estão sempre viradas para cima ou ligeiramente inclinadas para o lado, porque no fundo desse tubo tem néctar. Esse néctar, ele vai servir muito bem para os polinizadores, principalmente beija-flores. Abelhas e borboletas também vão, mas não polinizam, só coletam o néctar. Tá? A partir do momento que essa flor é polinizada, essa corola cai, o ovário começa a se desenvolver, que é o que vocês podem ver aqui. A base desse ovário continua produzindo néctar que vai servir de comida para outras formigas que vão ali e agora vão passar a defender esse fruto em desenvolvimento. É muito bom, a planta vai ter um defensor no momento da sua frutificação. Isso daqui é muito legal
e vai auxiliar demais o desenvolvimento desses frutos. Mas a gente queria saber, se a folha tem nectário extrafloral, nectário extrafloral chama formiga, formiga vai caçar herbívoros que estejam ali, será que a minha folha e o meu fruto, ambos com nectários, vão ser defendidos da mesma forma? Essa era a nossa pergunta. Então, o que nós vimos? Nós vimos que nesse experimento que nós resolvemos fazer, excluindo formigas, novamente usando a resina da Biofruit, o que aconteceu? Nós tivemos alguns resultados interessantes. As plantas que têm formigas nas folhas vão ter uma queda na herbivoria foliar, como já era esperado. E vão também ter mais açúcares produzidos na fotossíntese, já que eu tenho minha folha inteira. Minha folha inteira produz muito bem na fotossíntese e armazena esses açúcares. Muito bem. No momento que eu tenho, então, as plantas tendo acesso à visitação normal das folhas, eu vou ter os frutos daquelas plantas com mais peso do que os frutos daquelas outras plantas aonde nós retiramos as formigas e restringimos a visitação dela através da resina da Biofruit. Ela vai aumentar também, então, o peso do fruto. Mas e a formiga no fruto? A formiga no fruto, ela consegue defender esse fruto de vários tipos de herbívoros, menos o herbívoro interno. O herbívoro endofítico é aquele que vai parasitar o fruto internamente. Ou seja, se você tem uma lagarta de borboleta que precisa ficar bastante tempo comendo sobre a folha, ela é um alvo fácil para a formiga. Mas se você tem uma fêmea de vespa, uma fêmea de lepidóptero, uma fêmea qualquer, que vai pousar rapidamente naquela estrutura, colocar um ovinho através de um ovipositor longo dentro da estrutura, essa daí a formiga não consegue evitar que chegue até a sua planta, tá certo? Então, as formigas dos frutos não conseguiram evitar a infestação de vespas parasitoides nos frutos, porque a fêmea chega muito rápido e vai embora, tá? Chega, põe o ovo e vai embora. Então, aqui, o número de vespas crescia conforme crescia o número de frutos, mesmo as formigas tendo acesso a eles, certo? Então, aqui, um outro trabalho feito também com a panicúlia rígida, mostrando o mutualismo. Formigas polinizadores depende do contexto. O que vai acontecer com o impacto na frutificação de uma planta que é polinizada por beija-flores, tá? O que nós observamos? Essas flores têm um tubo, existe um néctar lá dentro, ele é buscado intensamente por vários animais, tanto beija-flor que poliniza, quanto insetos que não polinizam, apenas pegam o néctar. A formiga está presente tanto nos frutos em desenvolvimento quanto nas folhas. Mas elas podem chegar a diminuir a visitação dos beija-flores? Se ela diminuir a visitação de beija-flor, ela diminui a frutificação. Pois bem, o que nós vimos? Nós tínhamos várias formigas presentes, mas duas eram muito comuns, tá? Ectatoma tuberculatum, grande marrom, e Camponotus crassus, pretinha e menor. O que aconteceu? Nós fomos ver quem eram os visitantes da flor. Aqui nós temos beija-flores e insetos, incluindo abelhas, formigas e também as borboletas. Mas se eu fizer a relação de todos os animais que visitam a flor, no momento que ele faz a visita, tem ou não tem a pequenininha preta? Tem ou não tem a grandona marrom? E se tiver, nós temos uma relação de agressão, a formiga vai agredir, ou a formiga vai evitar esse visitante floral? Aqui, a T é um ataque e aqui é uma evitação. Aqui não houve nenhum tipo de reação, tá? O que é que nós vimos? Nós vimos que a pequenininha ataca e a grande também ataca os visitantes florais. De vez em quando, a pequena evita o visitante floral. Por exemplo, ela evita os beija-flores. O beija-flor está vindo, ela se esconde, tá? Mas o que acontece? Elas não estão presentes na mesma intensidade da flor. A pequena está muito mais presente do que a grande. Então, qualquer relação que você vá ver, não olhe
Tem formiga, tem beija-flor, o que eles fazem. Tem formiga, tem abelha, o que eles fazem. Você tem que olhar o que cada uma das espécies faz. Porque você vai ter a espécie mansa e a espécie agressiva. Então a gente perguntando, formigas podem diminuir a visitação de beija-flores e a frutificação? Sim, as formigas grandes podem, as pequenas não. Tá? As formigas grandes, como a Hectatoma tuberculatum, ela é muito agressiva. Ela afasta o beija-flor, diminui a taxa de visitação e com isso diminui a frutificação. A pequenininha, apesar dela até atacar de vez em quando, não vai haver um afastamento real dos beija-flores e a frutificação se mantém. Tá? O resultado, então, das interações vai depender de quem são as espécies interagentes. Sempre olhe isso, a identidade das interagentes. Aqui vocês estão vendo as 3 espécies mais comuns de beija-flor que nós temos e o experimento que foi feito também colocando os círculos de plástico. Colocamos os círculos de plástico aqui e ele não causa nenhum tipo de evitação. Tá bom? Aqui uma formiga muito próxima e aqui novamente uma formiga sobre botões, fruto em desenvolvimento, aqui um fruto já mais adiantado, pertinho de um botão floral, de uma flor aberta, perdão, e a visitação ocorrendo sem problemas. Aqui nós temos a abelha e a formiga na mesma flor, ou seja, a pequena não consegue evitar nada, tá? A grande evita um pouco. Aqui nós fizemos uma outra coisa, nós olhamos na mesma planta e na mesma época da florada o que aconteceria com uma planta vizinha que não tem nectários, como vai acontecer a visitação das suas flores e das suas folhas, já que ela não tem nectário em lugar nenhum. As formigas vão estar presentes ou não? O que é que nós vimos? Aqui nós vimos uma situação muito curiosa. Experimento de predação por cupins por formigas. Nós abrimos cupinzeiros, pegamos a larva de cupim e levamos essa larva de cupim ou para a Palicúria rígida, que é a espécie que a gente está olhando, da flor bonitinha, que tem nectário na flor e na folha. E levamos cupins também para uma planta vizinha, a Micônia, que também estava florescendo, mas não tem nectário de tipo nenhum. O que aconteceu? Aconteceu que aonde nós não temos nectários, nós temos uma baixa retirada desses cupins. Se esses cupins estivessem ali para comer os tecidos, a planta teria sido intensamente destruída, porque não tem nectário para atrair a formiga. Não atraiu o seu defensor, não fez um pagamento para o seu defensor, você não vai ser defendida e os seus tecidos vão ser mais danificados. Ou seja, os nectários realmente atraem as formigas protetoras e elas fazem o serviço. Aqui a gente fez mais uma observação. Qual era a probabilidade de formação de frutos se nós utilizássemos não mais um modelo de plástico, mas agora se a gente tivesse a própria formiga Hectatoma tuberculatum, a grande marrom, espetada, mortinha, espetada ali do lado da flor. Então, o que nós fizemos? Aqui, nós tínhamos a formiga espetada do lado da flor. A probabilidade de frutificação de formação de frutos foi muito baixa. Situação controle, visitação livre. Probabilidade de formação de frutos praticamente dobra. Aqui, sem formigas, com a resina que impede a subida das formigas. E na última marcação em laranja, os círculos de plástico perto da flor. Gente, círculo de plástico não impede a visitação, a cor preta então não evita que os polinizadores estejam lá. A presença de formigas ou a ausência de formigas aqui para esse beija-flor, ela permite a visitação, mas se eu tiver aqui do lado uma formiga estacionada do lado da flor, é como aquele modelo de plástico, tá certo? De fato, a forma da formiga vai ser reconhecida e aí vai haver a evitação. Isso daqui é um problema para as nossas plantas em situação normal? Não, não é um problema, porque o predador não vai ficar ali do lado da flor intensamente parado, sem se mexer, tá certo? Mas mostra que os polinizadores reconhecem a forma, a coloração e fazem a evitação desse animal quando ele está perto da flor e com isso a gente poderia ter uma menor frutificação, tá? Aqui, um novo estudo. Nesse estudo nós fomos ver
quais animais seriam capazes de fazer a polinização de uma planta muito pequenininha. Ela é uma herbácea muito miúda que vive próximo das áreas de vereda, na área de Campo Limpo. Pois bem, no Campo Limpo fica perto da vereda, nós temos isso, uma vegetação extremamente baixa. Aqui, fora da época de floração, e aqui durante a floração. O que acontece? Essa planta, ela é chamada Pepalanthus blude, ela vai apresentar flores agrupadas em um pompom. É um capítulo de flores e a gente tem um grande número de flores masculinas e flores femininas aí. Elas vão abrindo ao longo dos dias e elas vão receber visitação de qualquer inseto que esteja ali. Não existe uma restrição para esses animais, tá? Quais são os recursos? Pólen e néctar. Mas vocês estão vendo que é uma planta que não é muito atraente, a flor não é muito chamativa. Pois bem, não tem perfume. E o que a gente queria saber? Quem vai ser, então, quem tem a capacidade de ser o nosso polinizador? Primeira coisa, quem é que está na flor e essas flores começam, já que são muitas flores unissexuadas ali naquele capítulo, eu vou abrir todas as femininas primeiro, todas as masculinas primeiro, ou é tudo intercalado, tudo misturado? Gente, é tudo misturado. Aqui nós fizemos observação de diferentes capítulos e fomos marcando qual era a primeira, segunda, terceira flor a abrir. E nós temos flores masculinas e femininas abrindo intercaladamente. Nós temos muitos insetos visitando a flor, mas a gente ainda não sabia qual deles polinizava. A gente sabia que o mais comum era uma formiga chamada Camponotus crassus, a nossa pequenininha preta, tá certo? Ela era a mais comum, mas não era a única. A gente também tinha um Trematogaster, a gente também tinha 2 abelhas e uma mosca que eram comuns. Qual deles era capaz de polinizar? O que nós fizemos? Fizemos um experimento de manipulação novamente. Nessa manipulação, nós tínhamos um grupo controle que recebia qualquer visitante floral presente ali. Um grupo onde as formigas estavam excluídas, porque havia uma barreira de plástico que nós prendemos no solo em volta da planta e colocamos a resina Tangelfruit nela. Ou seja, a formiga é um caminhante, não vai conseguir passar pela resina. Mas aqui, abelhas, borboletas, qualquer bicho que voa poderia chegar. Aqui nós fizemos uma estrutura que parece uma cobertura de bolo. Pois bem, essa cobertura ela deixava mais ou menos 2 dedos livres no solo. Então, um animal que viesse voando provavelmente ia embora, não ia ver nada ali de interessante. Mas um animal que caminhasse, como as formigas, poderia entrar aqui embaixo e ter acesso às flores. E o nosso último grupo foi um grupo de isolamento total, onde saquinhos de voal foi colocado em volta da planta e nenhum animal poderia tocar essas flores. Pois bem, o que é que nós vimos a partir daí? Esse experimento mostrou para a gente uma coisa muito legal. Quando nós temos a exclusão de todos os animais e também o grupo que fez a exclusão das formigas, nós temos um valor de frutificação extremamente baixo, quase igual, tá? Uma frutificação muito pequena, se eu não tenho formigas e se eu não tenho bicho nenhum. Na presença de formigas, eu tenho um valor de frutificação quase tão alto quanto do grupo controle. O grupo controle apresenta qualquer visitação, o grupo formiga, apenas as formigas. É esse daqui. A minha frutificação foi muito semelhante. Então, a partir daí, a gente pode inferir. As formigas são sim polinizadoras. Quando você tem plantas pequenas, plantas com flores discretas, que vão atrair menos de outros animais, mas tem mais exemplos de polinização, tá? Aqui, a quantidade dessas formigas era muito alta, em especial da Camponotus crassus, e aqui vocês têm a imagem dela com grãos de pólen sobre a cabeça, nas antenas e também no aparelho bucal. Tá? Ali ela está visitando o capítulo e aqui embaixo a quantidade de formigas presentes ao longo do dia. Nesse momento, temperatura, umidade, mas o interessante, aqui em cinza vocês têm o período em que a flor está receptiva, que ela está doando pólen, que ela está recebendo pólen. É um grande período que a gente tem essas formigas presentes.
aqui uma outra situação onde nós também temos a polinização por formigas. Note, novamente, que o que você tem aqui de flor, alguém está reconhecendo flor aí, gente? Quem está reconhecendo flor, levanta a mão, por favor. 2 pessoas reconheceram flor. 3 pessoas reconheceram flor. O que é que nós temos aqui? Nós temos, nessa região, florezinhas masculinas. Aqui embaixo já tem um fruto em desenvolvimento, que é essa estrutura. Aqui, novamente, um fruto em desenvolvimento mais adiantado e flores masculinas já secando. Aqui, um fruto em desenvolvimento inicial e flores masculinas. Gente, essas inflorescências, elas apresentam uma flor feminina na base. Ao longo da inflorescência, apenas flores masculinas, flores unissexuais. É uma flor muito discreta de uma outra planta, a Microstaxis cerulata. Ela é bem pequenininha, ela é menor do que a Peparanthus e ela é muito comum nas áreas de cerrado bastante expostas ao sol. Então, vegetação muito baixa, campo limpo, campo cerrado, você pode encontrar, tá? O que acontece? Elas recebem visitação das formigas, mas não apenas das formigas. Uma abelha e uma mosca também pode chegar lá. Só que é uma flor que não vai apresentar perfume, não vai apresentar néctar, ela apresenta apenas pólen em baixa quantidade. O que é que nós temos? Fomos olhar quem eram os visitantes e quais deles poderiam, talvez, ser capazes de fazer a polinização. O que nós vimos entre os visitantes florais, nós temos aqui, novamente, formigas, vespas, besouros e moscas e hemípteros, tá certo? Nesse caso, nós não encontramos abelhas. Maior quantidade, formigas, camponotus crassus. E aqui, se nós formos comparar as formigas em maior quantidade, olhando as formigas em 2 ambientes seguidos, campo limpo e campo cerrado, nós temos uma quantidade muito semelhante das camponotus crassus e das outras formigas, ou seja, entre as formigas, as camponotus crassus são as mais comuns. A partir daí, nós fomos novamente fazer um tratamento. Qual o tratamento? Nós observamos o que ia acontecer aqui com a nossa inflorescência, se ela ia produzir frutos ou não, no momento que nós temos o nosso controle, visitação livre, o nosso grupo com formigas, o nosso grupo com isolamento das formigas e o nosso grupo com autopolinização espontânea. Gente, aqui o que nós fizemos? Autopolinização espontânea, isolamos a florzinha, tá? Controle, livre visitação. Somente formigas, fizemos uma cobertura de forma que as formigas podiam entrar. E sem formigas, resina, tanglefruit na base. Resina muito por dentro, a formiga não passa. O que nós vimos? Tanto no controle quanto no grupo com acesso livre das formigas, nós tivemos uma alta frutificação. Na ausência de formigas, ou seja, com acesso de animais voadores, pode haver frutificação, mas é uma frutificação menor, tá? Aqui, esse trabalho, ele está no pré, ele foi aceito, nós recebemos o aviso final ontem, então eu estou mostrando para vocês o que é que ele está apresentando lá na revista, o que ele vai apresentar. O título: as formigas polinizadoras vão ter um resultado condicional dependendo das características ambientais e da interação de espécies. Ou seja, nós temos situações em que a formiga não vai ser polinizadora e situações em que ela pode ser. Qual situação ela não vai ser polinizadora? Se você tiver flores grandes, muito coloridas, muito perfumadas ou em árvores grandes, provavelmente a formiga não é um bom polinizador para a sua espécie. Mas, o que é que vai acontecer? Se você apresentar, se você tiver espécies vegetais de pequeno porte, com flores muito miudinhas, flores mais discretas, que não têm um grande perfume, que não têm um grande colorido, que não têm uma grande quantidade de recursos, aí sim você vai poder ter as formigas como possíveis polinizadores, tá certo? As formigas, elas não vão caminhar grandes distâncias, também não vão subir em grandes árvores e depois subir na árvore vizinha para fazer esse transporte polínico. Então, ela vai ser uma boa polinizadora no momento que você tem plantas pequenas, com flores muito discretas e com pouco recurso floral.
Se tiver muito néctar, quem vai é a abelha, quem vai é a borboleta, quem vai são bichos que precisam muito do néctar, tá certo? Aí eles vão competir melhor. Essas flores pequenininhas nunca vão ter muito néctar. Se tiver, é muito pouco e às vezes nem tem. Mais uma característica importante. As formigas, uma grande parte delas apresenta a glândula metapleural, fica na metade do corpo, e o que essa glândula produz é uma substância antibiótica. Essa substância antibiótica inviabiliza o grão de pólen. Então, se tiver a glândula metapleural, novamente, a sua formiga não serve como polinizadora para nenhuma planta, tá? Um teste fácil da gente fazer é: olhe se existe grão de pólen sobre o corpo da formiga. No caso de existir, coloca esse grão de pólen numa placa de PET com água e vê se ele hidrata e ele consegue lançar o tubo polínico. Se ele lançar o tubo polínico, como está acontecendo aqui, isso aqui é o tubo polínico, gente. Se ele for lançado, beleza, o seu pólen não foi inviabilizado e ele vai servir para polinização. Então, a partir daqui, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar falando para vocês e eu fico à disposição de todos.